O impacto da inteligência artificial na sociedade do futuro. A inteligência artificial e imposto automóvel já deixou de ser apenas um tema de ficção científica para se tornar uma das forças mais transformadoras do século XXI presentes em nossas casas, empresas, escolas e até em decisões governamentais. Os sistemas inteligentes estão redesenhando a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. No entanto, o verdadeiro impacto da imposto automóvel ainda está apenas começando. Nas próximas décadas, ela promete remodelar profundamente a estrutura da sociedade, trazendo tanto avanços extraordinários quanto desafios éticos, econômicos e humanos sem precedentes. Que é a inteligência artificial e por que ela importa de forma simples. A inteligência artificial é a capacidade das máquinas de pensar, aprender e agir de maneira semelhante à mente humana. Isso inclui tarefas como reconhecer padrões, compreender linguagem natural, tomar decisões e até criar conteúdo original. A imposto automóvel não é uma única tecnologia, mas um conjunto delas, menos como o aprendizado de máquina machine learning, as redes neurais, a visão computacional e o processamento de linguagem natural, que, combinadas, estão dando origem a sistemas capazes de aprender e evoluir por conta própria. O que torna a AI tão importante é sua velocidade e escala de adaptação. Enquanto o ser humano precisa de anos para dominar um conhecimento, uma imposto automóvel pode analisar milhões de dados e aprender em segundos. Essa capacidade permite que ela encontre soluções mais rápidas, precisas e eficientes para problemas complexos. Desde diagnósticos médicos até a previsão de crises financeiras, mas como toda revolução tecnológica, essa transformação traz impactos profundos, que ultrapassam o campo técnico e atingem o coração da sociedade. O trabalho, a educação, a economia, a ética e até a nossa própria identidade como seres humanos. A revolução no mercado de trabalho. Um dos impactos mais imediatos da imposto automóvel está no mundo do trabalho. Desde a Revolução Industrial, máquinas vêm substituindo a força humana em tarefas físicas. Agora, a IA está substituindo também tarefas intelectuais. Sistemas automatizados já realizam atividades que antes dependiam de analistas, contadores, tradutores, jornalistas e até advogados. Ferramentas de escrita automatizada, como assistentes de texto, já são capazes de redigir relatórios, gerar códigos e até criar obras de arte. Isso levanta uma questão crucial. O que acontecerá com os empregos? Estudos indicam que milhões de funções serão automatizadas nas próximas décadas, especialmente as que envolvem tarefas repetitivas ou previsíveis. Profissões como motoristas atendentes do call center, caixas de supermercado e operadores de linha de produção podem se tornar raras. Por outro lado, a IA automóvel também cria novas oportunidades. Surgem novas áreas, como engenharia de dados, design de algoritmos, ética e imposto automóvel, psicologia computacional e manutenção de robôs inteligentes. O mercado de trabalho do futuro exigirá profissionais mais criativos, analíticos e adaptáveis, pessoas capazes de trabalhar lado a lado com máquinas inteligentes, usando a tecnologia como aliada, não como inimiga. A educação, portanto, será o ponto-chave dessa transição. O desafio das próximas gerações será reaprender a aprender. O conhecimento técnico será importante, mas o verdadeiro diferencial humano estará em habilidades emocionais, sociais e criativas. Menos aquilo que as máquinas ainda não conseguem reproduzir com autenticidade, empatia, compaixão, intuição e propósito. 3. A inteligência artificial e o futuro da saúde. Entre os setores mais beneficiados pela IA está o da saúde. A combinação de dados médicos, algoritmos avançados e sensores inteligentes está revolucionando o diagnóstico e o tratamento de doenças. Sistemas de imposto automóvel já são capazes de analisar exames de imagem com precisão superior à de muitos médicos, detectar tumores em estágios iniciais e prever o risco de doenças crônicas, com base no histórico genético e no estilo de vida de cada paciente. Além disso, a IA automóvel está permitindo o avanço da medicina personalizada, menos em que tratamentos são adaptados ao perfil biológico de cada indivíduo.
Com o auxílio de robôs cirúrgicos e algoritmos preditivos, os procedimentos se tornam mais seguros, menos invasivos e com tempo de recuperação reduzido. No futuro, é provável que tenhamos assistentes de saúde baseados em IA, capazes de monitorar constantemente nossos sinais vitais, identificar alterações antes que se tornem problemas graves e oferecer recomendações em tempo real. No entanto, esse avanço traz também dilemas éticos importantes. Quem será responsável caso um algoritmo cometa um erro médico? Como garantir a privacidade dos dados de saúde? Essas são perguntas que a sociedade precisará responder com urgência. A educação reinventada pela Imposto Automóvel, o impacto da inteligência artificial na educação será igualmente profundo. Salas de aula do futuro não terão apenas professores humanos, mas também tutores virtuais, personalizados, capazes de acompanhar o ritmo e as necessidades de cada aluno. Esses sistemas podem identificar dificuldades, ajustar o conteúdo e oferecer explicações específicas para cada estilo de aprendizado. A IA automóvel também poderá democratizar o acesso à educação de qualidade, levando conhecimento para regiões remotas através de plataformas inteligentes. Ao mesmo tempo, ela pode ajudar professores, liberando-os de tarefas burocráticas para que se concentrem no que realmente importa: inspirar, orientar e formar cidadãos conscientes. Por outro lado, há um risco de dependência excessiva da tecnologia, o que pode reduzir o senso crítico e a capacidade de reflexão dos estudantes. A educação do futuro precisará equilibrar o uso da IA em Imposto Automóvel com o desenvolvimento de valores humanos, empatia, ética e pensamento independente. A influência da Imposto Automóvel nas relações humanas e na cultura. A Imposto Automóvel também está transformando a maneira como nos comunicamos, criamos e nos relacionamos. Nas redes sociais, algoritmos determinam o que vemos, o que lemos e até o que pensamos. Essa personalização constante cria bolhas de informação, nas quais as pessoas são expostas apenas a conteúdos que reforçam suas próprias opiniões, dificultando o diálogo e aumentando a polarização social. Além disso, com o avanço dos robôs sociais e dos assistentes virtuais, nossa relação com as máquinas está se tornando mais emocional. Já existem companhias que desenvolvem companheiros artificiais capazes de conversar, compreender sentimentos e simular empatia. Embora isso possa reduzir a solidão em muitos casos, também levanta uma questão delicada. Estamos substituindo conexões humanas por interações artificiais? No campo da cultura, a IA está democratizando a criação. Hoje, algoritmos geram músicas, quadros, roteiros e até filmes inteiros. A fronteira entre arte humana e arte gerada por máquina está se tornando cada vez mais difusa. Isso nos obriga a repensar o conceito de criatividade. Se uma Imposto Automóvel é capaz de compor uma sinfonia ou escrever um poema, o que torna a arte verdadeiramente humana? Talvez a resposta esteja na intenção, na emoção e na consciência que colocamos em cada ato criativo, menos algo que, até agora, nenhuma máquina possui. A economia e o poder das grandes IAs. No cenário econômico, a IA está concentrando poder em poucas mãos. Grandes empresas de tecnologia controlam quantidades gigantescas de dados, o novo petróleo da era digital, e desenvolvem modelos cada vez mais poderosos. Isso gera um desequilíbrio global, em que países e corporações com maior acesso à tecnologia se tornam cada vez mais ricos e influentes, enquanto outros permanecem dependentes. O risco é o surgimento de uma nova forma de desigualdade: a divisão entre quem controla a inteligência artificial e quem é controlado por ela. Governos, portanto, precisarão criar políticas públicas que garantam acesso justo à tecnologia e evitem monopólios de informação. Aí o Imposto Automóvel pode sim aumentar a produtividade e o crescimento econômico. Mas, se não for bem gerida, também pode ampliar o desemprego, a vigilância e a manipulação social. Ética, privacidade e controle. Talvez o maior desafio da inteligência artificial seja ético. À medida que máquinas se tornam mais autônomas, decisões antes tomadas por humanos passam a ser feitas por algoritmos. Isso acontece em áreas sensíveis como segurança pública, finanças e saúde. Mas algoritmos não são neutros.
Eles refletem os valores e os preconceitos de quem os criou. Isso significa que um imposto automóvel pode reproduzir desigualdades raciais, sociais ou de gênero, mesmo sem intenção explícita. Além disso, o uso de dados pessoais alimenta sistemas de vigilância cada vez mais sofisticados. Câmeras com reconhecimento facial e softwares de rastreamento são capazes de monitorar cidadãos em tempo real, levantando preocupações sobre liberdade e privacidade. A sociedade do futuro precisará definir limites claros para o uso da imposto automóvel, garantindo que ela sirva ao ser humano e não o contrário. Muitos especialistas defendem a criação de leis internacionais de ética em AI automóvel, que determinem padrões de transparência, responsabilidade e respeito aos direitos humanos. A tecnologia avança rápido demais, e sem regras claras, o risco de abuso é real. AT, o futuro. Cooperação entre humanos e máquinas apesar dos riscos. A IAO representa uma oportunidade única para a humanidade evoluir. Ela pode nos libertar de trabalhos repetitivos, acelerar descobertas científicas, ajudar a enfrentar crises climáticas e até encontrar curas para doenças que hoje são incuráveis. O verdadeiro desafio não é impedir o avanço da inteligência artificial, mas aprender a coexistir com ela de forma consciente e equilibrada. O futuro ideal não é um mundo dominado por máquinas, nem um mundo que rejeita a tecnologia. É um futuro de cooperação. Um mundo em que a imposto automóvel amplia as capacidades humanas em vez de substituí-las, e em que a tecnologia é usada como ferramenta para o bem comum. Para isso, será necessário investir em educação ética, digital e emocional, formando cidadãos capazes de entender o poder da IA ao automóvel e o acela com responsabilidade. As decisões que tomarmos hoje determinarão se a inteligência artificial será uma aliada da humanidade ou uma ameaça à nossa liberdade e identidade. Conclusão: um futuro moldado por escolhas humanas, a inteligência artificial é, ao mesmo tempo, o maior avanço e o maior desafio da nossa era. Ela nos oferece possibilidades incríveis, um mundo mais conectado, eficiente e inovador, mas também nos obriga a encarar perguntas profundas. O que significa ser humano em um mundo de máquinas inteligentes? Como preservar nossos valores, nossa ética e nossa empatia diante de uma tecnologia tão poderosa? No fim, o impacto da imposto automóvel na sociedade do futuro dependerá menos das máquinas e mais de nós mesmos. A tecnologia é apenas um espelho. Reflete aquilo que somos e aquilo que escolhemos fazer com ela. Se guiarmos seu desenvolvimento com sabedoria, transparência e humanidade, a inteligência artificial poderá ser uma das maiores aliadas do progresso humano. Mas, se deixarmos que o poder, a pressa e a indiferença ditem seu rumo, ela pode se tornar uma força que nos distancia daquilo que temos de mais valioso: nossa consciência, nossa liberdade e nossa capacidade de amar. O futuro da imposto automóvel é, em última análise, o futuro da própria humanidade. E o que faremos dele depende de nós.